A porta trancada no sótão da minha infância finalmente se abriu. E eu nunca devia ter encontrado a chave. Eu cresci numa casa antiga que sempre me pareceu maior do que realmente era. Talvez fosse por causa dos corredores estreitos, que davam a sensação de não ter fim, ou das portas que pareciam multiplicar-se cada vez que eu passava. Mas havia uma em especial, uma porta no sótão, pintada de branco descascado, que sempre esteve trancada. Minha mãe dizia que era apenas um armário de coisas velhas, mas até criança eu sentia que havia algo de errado. Não era só a porta trancada, era o silêncio em torno dela, como se até a casa se esforçasse para ignorar aquele espaço. A chave, aparentemente, tinha se perdido antes mesmo de eu nascer. Ou pelo menos era isso que me diziam. Eu acreditava, até a semana passada. Enquanto organizava caixas no porão, encontrei uma lata de biscoitos enferrujada. Dentro dela, havia algumas moedas antigas, um retrato rasgado e uma chave pequena, de ferro. O detalhe é que, assim que a peguei, senti um arrepio estranho, como se tivesse mexido em algo que não devia. A chave tinha um formato peculiar, quase orgânico, como se fosse feita para uma única fechadura. Eu sabia, sem sombra de dúvida, que era da porta do sótão. Passei a noite inteira encarando a chave, tentando decidir se deveria ou não usá-la. Meu coração dizia que sim, mas minha mente insistia em lembrar de coisas que eu preferia esquecer quando criança. Eu ouvia barulhos vindos de trás daquela porta. Não era imaginação de criança, eram passos, arranhões, até risadas abafadas. Quando contava para meus pais, eles sempre reagiam mal. Minha mãe ficava em silêncio absoluto, quase pálida. Meu pai, por outro lado, ficava agressivo, mandando eu parar com a palhaçada e me trancando no quarto. Depois de algumas tentativas, aprendi a calar. Mas os sons nunca pararam. Ao segurar aquela chave, essas lembranças voltaram como um soco no estômago. Senti-me de novo com 8 anos, deitado na cama, ouvindo os passos se moverem de um lado para o outro, do outro lado da porta. A chave agora estava comigo. Eu tinha a chance de confirmar se tudo aquilo foi apenas fruto da minha imaginação. Ou de descobrir que, afinal, havia uma razão para ninguém falar sobre aquele quarto. No dia seguinte, não aguentei. Subi as escadas estreitas que levavam ao sótão, a chave firme na minha mão suada. Cada degrau rangia como se reclamasse da minha decisão. Quando cheguei à porta, percebi algo que nunca tinha reparado. Havia arranhões profundos na madeira, como se alguém tivesse tentado sair dali. Meu coração disparou. Coloquei a chave na fechadura, hesitei por alguns segundos. E girei, nada. A chave não encaixava direito. Forcei mais um pouco e ouvi apenas um estalo seco. A frustração me dominou, mas junto veio um alívio esquisito. Talvez não fosse a chave, afinal. Talvez fosse apenas para algum baú esquecido. Guardei-a de novo no bolso e, antes de descer, encostei o ouvido na porta. Silêncio absoluto. Mas quando dei o primeiro passo de volta, ouvi algo que me fez congelar. 3 batidas secas, vindas de dentro do quarto. Não desci correndo, como faria quando criança. Fiquei ali, paralisado, com a sensação de que a porta queria que eu voltasse. No fundo, eu sabia, a chave era daquela fechadura, só estava enferrujada demais para funcionar direito. E, de alguma forma, o que estivesse lá dentro sabia que eu tinha encontrado. A sensação que tive ao descer foi a mais estranha de todas. Não era medo. Era como se eu tivesse acabado de despertar algo que esteve adormecido por anos. E agora estava acordado. Naquela noite, sonhei com o sótão. Eu estava preso lá dentro, cercado por paredes sem janelas, apenas sombras que se moviam devagar. Não havia móveis, nem objetos, apenas arranhões espalhados pelo chão e pelas paredes. Acordei suado, com a sensação de que algo estava me observando. Olhei para a cadeira no canto do quarto e vi a chave, exatamente onde eu tinha deixado. Só que havia uma diferença, ela estava brilhando, como se tivesse sido polida. Toquei nela e percebi que não havia ferrugem alguma. O coração quase saiu pela boca. Eu lembrava muito bem do estado em que a chave estava quando a encontrei, escura, corroída pelo tempo. Agora parecia nova. Passei o resto do dia distraído, pensando se tinha sonhado ou se alguém, de fato, tinha mexido na chave enquanto eu dormia. Mas quem? Eu morava sozinho desde a morte dos meus pais. Foi nesse momento que uma lembrança me atingiu, pouco antes de meu pai falecer. Ele me chamou para uma conversa estranha. Disse para nunca desafiar as paredes da casa, e que havia coisas que eu não estava preparado para saber. Na época, pensei que fosse apenas o delírio de um homem doente. Mas agora começava a achar que ele estava tentando me avisar. 2 dias depois, eu estava no andar de baixo quando ouvi passos vindo do sótão. Não eram rangidos comuns de madeira, eram passos firmes, como se alguém estivesse caminhando lá em cima. Subi com cuidado, cada degrau me parecendo mais pesado que o anterior. Quando cheguei à porta, os passos cessaram. Encostei o ouvido e,
por um segundo, nada. Mas então ouvi um sussurro, não era um som que pudesse confundir com vento ou tubulação. Era uma voz clara, mas distante, como se alguém falasse comigo através da madeira. Você encontrou a chave. Afastei-me num salto, o coração descontrolado. Ninguém poderia estar ali. Eu mesmo tentei abrir aquela porta e falhei. Mas a voz continuava ecoando na minha mente, como se não tivesse vindo de fora, mas de dentro de mim. Corri para o meu quarto, trancando a porta atrás de mim como se isso pudesse fazer alguma diferença. Passei horas tentando convencer a mim mesmo de que tudo não passava de uma alucinação causada pelo estresse. Só que quando finalmente reuni coragem para sair, vi que havia algo novo, marcas frescas na porta do sótão, como unhas arranhando a madeira. Na noite seguinte, enquanto vasculhava o porão em busca de explicações, encontrei algo que mudou completamente a forma como eu via aquela casa. Dentro de uma mala velha de couro, entre papéis amarelados, encontrei um diário. O nome na capa quase fez minhas pernas falharem. Era o diário da minha mãe. Folheei as páginas, a mão tremendo. A princípio, eram anotações comuns sobre a rotina da casa e da família. Mas depois de algumas páginas, o tom mudava drasticamente. Ela escrevia sobre o sótão. Sobre como ouvia vozes e via coisas pelas frestas da porta. Escrevia que meu pai insistia em manter tudo trancado, dizendo que era mais seguro assim. Mas o que mais me deixou em choque foi uma passagem marcada com tinta borrada. A criança não deve saber. Ele já escuta o chamado. Se ele encontrar a chave, tudo recomeça. Fechei o diário com força, sem fôlego. O ele era eu. Eles sabiam desde o começo que havia algo atrás daquela porta. E que, de alguma forma, estava conectado a mim. De repente, percebi que não se tratava apenas de um mistério familiar ou de uma curiosidade da casa antiga. Era pessoal, era comigo. Quando subi para o quarto, encontrei a chave novamente sobre a cadeira. Só que, dessa vez, ela não estava apenas limpa, estava molhada. Como se tivesse acabado de ser retirada da fechadura. Depois de ler o diário da minha mãe e ver a chave molhada, a primeira reação que tive foi a mais instintiva: fugir. Peguei minhas coisas, joguei numa mochila e tentei sair da casa naquela mesma noite, mas quando cheguei à porta da frente, algo me paralisou. Não era medo comum, era como se algo estivesse me observando de dentro da própria casa, esperando que eu desse aquele passo. Meus dedos tremeram na maçaneta, e uma sensação sufocante tomou conta do meu corpo. O que me fez desistir de sair não foi o medo em si, mas a estranha certeza de que, se eu atravessasse aquela porta, aquilo que estava no sótão viria comigo. Deixei a mochila cair no chão e fiquei parado, encarando o corredor vazio. No silêncio, ouvi algo que quase me fez desmaiar: passos descendo do sótão. Não vi ninguém, mas ouvi claramente cada degrau sendo pressionado, como se alguém invisível tivesse decidido andar pela casa. Subi correndo para o quarto, trancando-me lá dentro como fazia quando criança. Só que agora eu não era uma criança. E tinha a impressão de que trancas já não adiantavam nada. Na manhã seguinte, ainda atordoado, decidi vasculhar melhor as caixas do porão. Se meus pais tinham escondido um diário, talvez houvesse mais. Foi então que encontrei uma caixa metálica, enferrujada, com meu nome escrito nela, meu nome completo, como numa etiqueta de escola. O detalhe é que parecia antiga demais para ter sido feita depois do meu nascimento. Dentro da caixa, havia roupas infantis, brinquedos. E uma fotografia. A foto mostrava meus pais segurando um bebê recém-nascido. Só que havia algo errado. Aquele bebê tinha olhos escuros demais, quase pretos, e uma expressão que não parecia a de uma criança. Na parte de trás, havia uma anotação da minha mãe: a primeira tentativa falhou. Mas ele é nosso. Ele sempre volta. Senti meu estômago revirar. Aquilo queria dizer o quê? Que antes de mim houve outro? Ou que eu mesmo já tinha existido antes? De alguma forma, o pior foi perceber que a foto não parecia alterada. Eu reconheci a sala onde tinha sido tirada. Era a mesma sala da casa onde eu estava, apenas décadas mais antiga. Naquela noite, deixei a chave dentro de uma gaveta trancada do meu criado mudo. Queria ver se ela ficaria no mesmo lugar até de manhã. Mas, por volta das 3 da madrugada, acordei com um barulho metálico. O som vinha de dentro do quarto. Levantei-me devagar, e o que vi me fez perder o fôlego. A gaveta estava aberta, a fechadura forçada por dentro, e a chave estava no chão. Peguei-a com as mãos trêmulas e percebi que estava quente, quase queimando minha pele. Aproximei-a da porta do meu quarto, como se fosse uma experiência idiota, e ouvi um clique baixo, como se todas as fechaduras da casa respondessem a ela. Era como se a chave tivesse vida própria, como se quisesse ser usada. E então veio a confirmação. Do corredor, ouvi a mesma voz sussurrando, só que agora mais clara, mais próxima: está na hora de voltar. O eco daquelas palavras ficou preso na minha mente, martelando como um aviso e uma ordem ao mesmo tempo. Naquele instante, percebi que não era apenas uma escolha minha abrir ou não a porta do sótão.
O que estava lá dentro queria sair, e estava ficando cada vez mais impaciente. Antes de conseguir reagir, senti um sopro gelado na minha nuca, como se alguém tivesse acabado de passar atrás de mim. Só que eu estava sozinho no quarto, decidi que não podia mais adiar. Passei o dia inteiro andando pela casa como um fantasma, olhando para a chave e pensando no que ela representava. À noite, quando o silêncio parecia mais denso, subi novamente até o sótão. A porta estava lá. Igual, mas parecia diferente. Como se estivesse pulsando, viva, respirando. Encostei a mão na madeira e senti vibrações suaves, como se algo estivesse se movendo do outro lado. De repente, o som começou, primeiro arranhões, depois batidas, e por fim, um choro abafado. Um choro humano. Recuei, tomado por uma mistura de horror e compaixão. Se alguém, ou algo, estava preso ali, por quanto tempo tinha estado? Décadas. Mas, a chave queimava na minha mão, implorando para ser usada. Mas uma parte de mim sabia que, se eu girasse aquela fechadura, não haveria volta. Foi nesse instante que ouvi uma frase sussurrada, bem atrás da porta. Você já esteve aqui antes. Voltei correndo para o porão, incapaz de suportar mais. Peguei o diário da minha mãe novamente, desta vez disposto a lê-lo do começo ao fim. Entre as páginas, encontrei várias menções ao que ela chamava de o ciclo. Ela dizia que a casa não era apenas uma construção, mas um receptáculo. Um ponto de encontro entre este mundo e algo antigo. Ela escrevia que eu, ainda bebê, chorava sempre que era levado perto do sótão. Que meus olhos ficavam escuros como os do bebê da foto. E que meu pai acreditava que eu não era só eu, mas sim um recipiente de memórias, de existências que se repetiam. O trecho mais perturbador dizia: se ele abrir a porta, tudo volta ao início. E nós perderemos o pouco de controle que ainda temos. Meu sangue gelou. Minha mãe sabia que eu estava destinado a abrir aquela porta. E ainda assim, deixou a chave escondida, sabendo que um dia eu a encontraria. Naquela noite, ao entrar no banheiro, percebi que o espelho estava embaçado, embora eu não tivesse tomado banho. Passei a mão para limpar e quase caí para trás. O reflexo não era meu, ou melhor, era eu, mas mais jovem. O garoto que eu tinha sido aos 8 anos, olhando fixamente para mim. Ele não piscava. Não sorria. Apenas levantou a mão e mostrou a palma, e na palma havia uma marca escura, em forma de chave. Gelei por inteiro. Toquei minha própria mão e não havia nada. Mas no reflexo, a marca permanecia, latejando como se fosse uma ferida viva, e então o reflexo falou, sem mover os lábios: você sempre volta. Não adianta fugir. Afastei-me do espelho, tropeçando. Quando olhei de novo, era apenas eu ali, assustado, pálido, com os olhos arregalados, mas a sensação não passou. Eu sabia, no fundo, que aquela não era apenas uma visão. Era uma lembrança. Deitei na cama tentando dormir, mas não consegui. Às 3 da manhã, acordei com a chave em cima do meu peito. E, dessa vez, ela estava manchada de sangue fresco. Na madrugada seguinte, acordei com um som que me congelou por inteiro. A voz da minha mãe: está tudo bem, querido. Vem até mim. Levantei devagar, como se estivesse hipnotizado, e segui pelo corredor escuro. A voz vinha do sótão. A mesma porta trancada, agora sussurrando com um tom doce, quase maternal: você sabe que eu sempre estive aqui. Abra. Meu coração se partia em duas direções. Parte de mim queria abrir, correr para ela, acreditar que minha mãe nunca tinha ido embora de verdade. Mas a outra parte lembrava das páginas do diário, dos avisos, das palavras escritas em desespero. Fechei os olhos e encostei na porta, tentando resistir. Mas então ouvi outra voz. Mais grossa, mais firme, a do meu pai: não faça isso, filho. Não repita o erro. As duas vozes se sobrepunham, lutando pela minha atenção. Meu peito parecia que ia explodir. E, no fundo, percebi algo ainda mais perturbador: nenhuma daquelas vozes vinha de fora. Todas ecoavam dentro da minha cabeça. Na manhã seguinte, fui até a fotografia do bebê de olhos negros. Queria vê-la de novo, para me convencer de que tudo não passava de imaginação, mas não era mais a mesma foto. Agora, o bebê tinha olhos normais, azuis, como os meus. Só que no fundo da imagem, atrás dos meus pais, havia uma sombra escura, indistinta, como alguém em pé no canto da sala. O detalhe mais arrepiante: a sombra parecia estar segurando uma chave idêntica à que eu tinha em mãos. Peguei a foto e virei de costas, mas uma sensação de vertigem me dominou. Era como se a imagem tivesse mudado diante dos meus olhos, como se estivesse viva. Quando olhei novamente, a sombra estava mais próxima, atrás dos meus pais, e atrás de mim, no reflexo do vidro da moldura, vi um vulto se movendo. Passei o resto do dia tentando me manter longe do sótão, mas cada hora que passava, a chave parecia mais pesada no bolso, como se estivesse me puxando em direção à porta.
À noite, sentei no chão do quarto e segurei a chave com força, decidido a quebrá-la. Peguei um martelo do porão e desferi a primeira pancada. Nada, a chave não tinha um arranhão sequer. Continuei batendo, desesperado, até meus braços doerem. Mas era como tentar destruir pedra com as mãos nuas. Foi então que a chave vibrou, quente, e caiu sozinha no chão. E ouvi novamente a voz, só que agora mais clara do que nunca: não lute. Está na sua natureza. Você é a chave. Senti meu corpo tremer, as pernas quase cederem. A frase ecoava de um jeito que parecia verdade. Não era apenas sobre abrir a porta. Era sobre mim. De repente, todas as luzes da casa se apagaram ao mesmo tempo. E no breu absoluto, ouvi a porta do sótão se destrancar sozinha. A casa inteira estava mergulhada na escuridão. O silêncio era tão profundo que consegui ouvir meu próprio coração, acelerado, batendo como um tambor dentro do peito, e então, veio o som. O estalo lento e inconfundível de uma fechadura se abrindo, a porta do sótão, subi as escadas como se fosse puxado, contra minha própria vontade. O corredor parecia mais comprido, como se a casa tivesse se distorcido para prolongar meu tormento. Quando cheguei, a porta estava entreaberta. Pela primeira vez na minha vida, vi o que havia atrás dela: escuridão total. Mas não uma escuridão comum. Era um breu denso, quase líquido, como se a luz tivesse medo de entrar. Do fundo, ouvi o som de respiração. Não uma, mas várias. E a sensação esmagadora de que não era eu quem estava observando o quarto, era o quarto que me observava. Empurrei a porta com cuidado, o render ecoando pela casa inteira. O que vi não era o que eu esperava. Não havia caixas, móveis velhos ou poeira acumulada. Era um espaço maior por dentro. Um vazio que se estendia muito além das paredes da casa. O chão era de madeira, sim, mas terminava num abismo escuro que não dava para medir. E nas paredes, marcas de mãos, centenas delas, como se pessoas tivessem tentado escalar para fora dali. No centro, uma cadeira. E sobre a cadeira, algo que parecia um corpo coberto por um pano branco. Meu instinto gritava para recuar. Mas meus pés não obedeciam. Fui andando, cada passo ecoando alto demais, até parar diante da cadeira. Antes que eu pudesse tocar o pano, ouvi a mesma voz suave atrás de mim. Você lembra agora? Respirei fundo e puxei o pano. Debaixo dele, não havia ossos, nem um cadáver em decomposição. Havia um corpo idêntico ao meu. Era eu, pele pálida, olhos fechados, respiração quase imperceptível. Como se estivesse dormindo há anos, recuei, o coração disparado, sem entender o que via. Mas, no mesmo instante, o outro eu abriu os olhos. Olhos negros. Profundos, exatamente como os do bebê da fotografia. Ele sorriu, um sorriso estranho, cheio de cumplicidade, e falou com a minha voz. Demorou, mas você voltou. Cambaleei para trás, quase caindo no abismo ao redor do quarto. Não havia mais dúvida, aquele quarto não guardava segredos da minha família. Ele guardava versões de mim. A chave começou a brilhar na minha mão, e percebi que não era apenas um objeto. Era um elo, um fecho entre mim e aquele outro. O meu outro eu se levantou da cadeira lentamente, ainda sorrindo. E antes de dar o primeiro passo em minha direção, disse: agora é a sua vez de ficar no lugar. Ele deu um passo à frente e o assoalho não rangeu. Como se o quarto aceitasse sua presença de forma natural. Eu, em contrapartida, parecia um intruso no meu próprio corpo, na minha própria casa. Não lute. Você sempre acaba aqui, disse ele, avançando lentamente. Minha respiração estava descompassada. Tudo em mim gritava para correr, mas para onde? Atrás de mim havia apenas o abismo escuro, sem fundo. À frente, havia eu mesmo, sorrindo com aqueles olhos negros. Quem é você? Perguntei, a voz trêmula. Ele inclinou a cabeça, como se fosse uma criança brincando de imitar. Eu sou você. Eu sou o que você esquece, o que você deixa aqui toda vez que tenta viver uma vida nova. Mas você sempre volta. Porque esta é a sua casa. Este é o seu lugar. Senti meu corpo ficar pesado, como se algo me puxasse em direção a ele. O ar parecia mais denso, quase sólido, dificultando a respiração. E pela primeira vez na vida, tive a sensação de que não era apenas medo, era reconhecimento. Uma parte de mim sabia que ele dizia a verdade. A chave brilhou em minha mão, cada vez mais quente, até que comecei a sentir a pele queimar. O outro eu estendeu a mão, como quem pede algo de volta. Dê-me a chave, e o ciclo continua sem dor. Resista. E você conhecerá a outra face do lugar. As palavras reverberavam dentro de mim, não apenas como som, mas como sensação. O quarto inteiro parecia esperar minha decisão. Olhei ao redor e vi nas paredes marcas mais recentes, feitas por unhas humanas. Não eram antigas como eu pensava. Algumas ainda tinham vestígios de sangue fresco.
Quantos outros eu já tinham estado ali, presos, tentando escapar? Um pensamento horrível surgiu. E se o corpo que eu vi na cadeira não era a primeira vez? E se eu já tinha sentado ali antes, dezenas de vezes, séculos de vezes, sem lembrar? A escolha parecia clara, mas impossível: entregar a chave e aceitar o ciclo, ou resistir e enfrentar algo muito pior. Minhas mãos tremiam. Minha mente gritava para jogar a chave no abismo. Mas algo mais profundo, uma memória que não era só minha, dizia que isso apenas fortaleceria a escuridão. Antes que eu pudesse decidir, ele avançou. Nossos corpos se chocaram e a chave foi esmagada entre nós dois. Um calor insuportável atravessou meu peito, queimando até os ossos. Gritei, mas não havia som. O quarto inteiro vibrou, como se fosse feito de cordas tensionadas prestes a arrebentar. E então, vi tudo. Vi vidas que não eram minhas, mas que eu sentia como se fossem. Crianças nascidas e mortas na mesma casa, repetidamente. Pais e mães que se revezavam, sempre tentando esconder, sempre fracassando. E em cada ciclo, havia eu, em formas diferentes, em épocas diferentes, mas sempre eu. Percebi que nunca tive escolha. Eu era o segredo. Eu era o que o sótão guardava. Quando a dor cessou, estava de joelhos. Olhei ao redor e percebi que não havia mais dois corpos. O outro eu tinha desaparecido. Mas sua presença permanecia dentro de mim, como uma segunda consciência, sussurrando: agora você entende. Não há saída. Apenas continuidade. Levantei-me, ofegante. O quarto parecia menor, voltando a se encaixar nos limites da casa. A cadeira estava vazia, a chave, partida em dois pedaços, repousava no chão. Mas mesmo quebrada, ainda pulsava como um coração. Ao sair do sótão, percebi que algo havia mudado. O corredor estava cheio de portas que nunca estiveram ali antes. E atrás de cada uma, ouvi minha própria voz. Quando saí do sótão, não encontrei mais a mesma casa em que cresci. O corredor parecia se multiplicar em direções que não existiam antes. As paredes, cobertas de portas, se estendiam infinitamente, como num labirinto. Cada porta tinha uma fechadura idêntica, e de dentro delas vinha o som mais perturbador que já ouvi: minha própria voz. Em idades diferentes. Deixe-me sair, ainda não acabou, somos nós. Sempre nós. Tapei os ouvidos, mas as vozes continuavam dentro da minha cabeça. Era como se cada porta guardasse uma versão de mim, esquecida em algum ciclo passado. Caminhei, perdido, até que parei diante de uma porta diferente. Nela, havia uma placa de metal com meu nome completo. O mesmo nome que estava na caixa que encontrei no porão, e, sem pensar, usei metade da chave quebrada para abri-la. Dentro da sala havia apenas um espelho. Aproximei-me devagar, e o que vi quase me fez cair de joelhos. O reflexo não mostrava apenas a mim, mostrava dezenas de versões minhas, todas comprimidas no vidro, tentando sair. Algumas choravam, outras gritavam, algumas apenas me observavam em silêncio, com os mesmos olhos negros que vi no bebê da fotografia. Estendi a mão, e eles também estenderam. Senti a superfície do vidro tremer sob meu toque, como se fosse líquido. E então, ouvi o sussurro que vinha de todas as bocas ao mesmo tempo: você não é o primeiro. Mas pode ser o último. A chave pulsava na minha mão. Era como se pedisse para ser usada uma última vez, para trancar ou para libertar. Fechei os olhos, tentando respirar. O peso das vozes, das memórias e dos reflexos me esmagava. Eu tinha duas opções: girar a chave e selar tudo novamente, aceitando que o ciclo continuaria por gerações, ou quebrar o último elo e abrir de vez, libertando aquilo que estava preso, inclusive eu. A voz dentro de mim, o outro eu que agora fazia parte de mim, riu baixinho: não importa o que escolha. Tudo volta ao início. Com a mão trêmula, girei a chave, o espelho estilhaçou em 1000 pedaços, cada caco refletindo uma versão minha. O som ecoou pelo corredor infinito, e uma sensação de vazio tomou conta do meu corpo. Quando abri os olhos, estava deitado na cama da minha infância. O sol entrava pela janela, e ouvi minha mãe chamando meu nome lá embaixo, como se nada tivesse acontecido. Por um segundo, pensei que tivesse sonhado tudo. Mas, ao me levantar, percebi a marca em minha palma, uma cicatriz em forma de chave, queimando na pele, gancho final e desfecho. Desci as escadas, o coração acelerado, e vi minha mãe sorrindo para mim na cozinha. Mas, quando ela se virou para pegar algo no fogão, reparei no reflexo da colher que segurava. Seus olhos eram negros, e a voz dentro de mim sussurrou: satisfeita, o ciclo recomeçou. Se gostou desta história, inscreva-se e ative o sininho. Isso ajuda o canal a crescer e traz mais histórias do Reddit.